as, assim, a apresentação já... Você foi o último, então, né, Gustavo? Isso, foi o último, exatamente. Encerrou o livro Ok, 2. certo. Bom, obviamente que algumas pessoas vão fazer questionamentos, né, vão fazer questões, mas antes, bom, e os questionamentos, primeiro eu gostaria que vocês respondessem, depois eu poderia complementar, sei lá, enfim. Eu acho que a palavra aí é de vocês. Mas antes da gente começar, eu gostaria só de comentar alguns pontos que vocês colocaram aqui, muito interessantes, porque vocês colocaram muita coisa, né? Mas tem algumas coisas aqui que eu pontuei só para a gente abrir aqui o leque, né, de perguntas. É, eu vou começar falando, pegando a fala mesmo do Gustavo, né? Foi o último. Eu ia começar pela Carliane, mas depois eu vou para a Carliane. O Gustavo, ele frisou muito bem a questão da metodologia aristotélica, né? Quer dizer, o Aristóteles é um filósofo sistêmico, né? É um filósofo sistêmico. Então, tudo que a gente vê numa dimensão aristotélica está interconectado intimamente com outra parte, digamos assim, né? Ou seja, a ética com a política, a, com a própria metafísica, né? E aí eu tenho até um exemplo do que você colocou em relação a isso, porque normalmente quando a gente fala, a gente estuda Aristóteles, a gente estuda frisando partes, né? Mas essas partes elas têm essa relação íntima. Então, a própria política, que tem uma relação direta com a ética, também tem com a metafísica, né? Muitas vezes a gente até, sei lá, deixa de frisar isso aí, mas isso é importante. Por exemplo, um dos conceitos da metafísica aristotélica é a indagação das causas e dos princípios primeiros, que eu acho que vocês lembram muito bem disso aí, né? Das causas e dos princípios primeiros. Quais são as causas e os princípios primeiros? Aquelas 4 causas que o Aristóteles vai dizer que justificam toda, digamos assim, a dinâmica da natureza, né? Que são elas a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Ora, mas o que isso tem a ver com a política? Aparentemente, a gente poderia dizer nada, mas tem. Quando ele coloca a ideia de cidade como algo que é natural, ele invoca também o conceito metafísico das 4 causas. Por exemplo, qual seria a causa material de uma cidade? A causa material de uma cidade seriam as pessoas, né? A causa material são as pessoas que, quando ele diz que o homem é, por natureza, um animal político e social, é exatamente para dizer que ninguém basta-se a si mesmo. Nós só somos humanos porque nós estamos numa conexão direta com o outro. Nós precisamos do outro para nos ensinar, inclusive a sermos humanos, né? Então, por isso que a ideia de relações sociais, ele chama isso de natural. Ele diz, se o homem bastasse, se for autossuficiente, se bastasse a si mesmo,
né? Ou ele seria uma fera, ou ele seria um deus. Porque o homem, necessariamente, ele precisa do outro para se humanizar. Pois bem, então, na metafísica, essa causa material seriam os homens, os próprios homens nas suas inter-relações. O que seria a causa formal de uma cidade? A causa formal de uma cidade seria exatamente a constituição, as leis, as regras, porque são elas que vão dizer como é que o homem deve se comportar uns com os outros. E a causa eficiente? Bom, Aristóteles não coloca isso como sendo prioridade ou necessário. Por quê? Porque a causa eficiente já é a própria natureza. É ela que forja essa necessidade, né? Não no sentido de carência, mas aquilo que precisa ser de uma cidade, que é pessoas que se relacionam da melhor forma possível para adquirir um telos. E que telos seria esse? A causa final dessas 4 causas. Qual é a causa final da cidade, né? Da comunidade, das relações sociais? A causa final é a prática do bem que necessariamente levaria à felicidade. Então, tudo está numa estreita relação de uma dimensão com a outra, certo? Muitas vezes a gente tende a ler Aristóteles de uma forma muito didaticamente repartida, mas na realidade todas essas partes elas têm uma conexão profunda, né? E é por isso que ele é sistêmico. Uma outra coisa que você falou, deixe-me ver aqui, porque eu anotei tanta coisa, mas eu vou priorizar algumas aqui para depois abrir a fala para vocês. Gustavo também evidenciou a questão do legislador, né, que deve sempre conduzir ao bem comum. Isso, inclusive, reflete nos regimes políticos que ele coloca, que são, na realidade, 3 regimes. E 3 regimes que seriam de excelência e 3 que seriam corruptelas desses regimes que são de excelência, né? Que ele coloca a monarquia, ele coloca a aristocracia e a politia, que seria um regime coordenado, digamos assim, mais por uma constituição forte, né? E as 3 corruptelas, ou seja, quando esse legislador, seja ele quem for, que esteja legislando na monarquia, na aristocracia ou na politia, se ele não tiver esse telos, né, direcionado para essa causa final, que é a felicidade, o bem comum da sociedade, então vai haver corruptelas, que aí ele vai chamar. Qual é a corruptela da monarquia? A tirania. Qual é a corruptela da aristocracia? A oligarquia. Qual é a corruptela da politia? Aí ele coloca a democracia no sentido de ser uma democracia demagógica, né? O regime democrático que é conduzido por uma maioria que não tem esse estímulo, né? Essa condução para um final feliz da cidade. Muito bem. A Carliane, ela colocou, bem no início da sua fala, uma coisa que eu quero evidenciar aqui. Ela falou assim, fazendo a comparação de Platão com Aristóteles, né? Ela falou da guerra da filosofia de Platão e Aristóteles, se não me falha a memória, a palavra foi a guerra, né? Na realidade, assim, ao meu ver, não existe propriamente uma guerra entre Platão e Aristóteles, né? Existem diferenças entre eles, mas mesmo Aristóteles, num primeiro momento, porque assim, o Aristóteles, assim como o Platão, ele teve fases
também na sua derrocada filosófica. A primeira fase do Aristóteles, ele era completamente platônico. Depois é que ele, todo, né, grande discípulo, que ele foi o maior discípulo de Platão, e aí, como um grande filósofo que ele era, ele foi caminhar filosoficamente com as próprias pernas. Então, num determinado momento, ele se aparta em muita coisa de Platão, mas em muita coisa também ele continua o legado platônico. Por exemplo, a noção de virtude é platônica, é socrático-platônica. Quando ele diz que a virtude é o justo meio, né, a justa proporcionalidade entre os extremos, entre aquilo que é carência, aquilo que é demasia, isso Platão já falou, né? Quer dizer, ele está seguindo o modelo da ética platônica nesse sentido, né? Bom, aí as diferenças são várias, né, entre ele e Platão. Por exemplo, Platão se interessou pela matemática, mas não se interessou por uma ciência mais empírica. Ele, ao contrário, ele, como tinha uma influência direta do pai, que era médico, ele se interessou bastante pelas ciências naturais, né? Coisa que o Platão já não se interessou muito. Assim como também ele não se interessou pela matemática, que o Platão achava que, para ser filósofo, tinha que ser geômetra, tinha que ser matemático. Ele já não deu tanta importância a isso. Mas tem muita coisa que a filosofia dele herda e continua sendo platonista. Por exemplo, na metafísica, a metafísica de Aristóteles, ele vislumbra muito bem a dimensão dos seres que nós conhecemos, que são do mundo que é sensível. Vou falar numa linguagem platônica, do mundo que é sensível. Então, enquanto Platão dizia que nesse mundo sensível não existe o ser por essência, apenas participamos da ideia de ser, participamos do ser, Aristóteles já dá um estatuto de ser a tudo que existe na natureza, né? Então, essa é uma diferença contundente entre eles dois. No entanto, ele, na própria metafísica, ele coloca uma dimensão inteligível na metafísica dele, né? Que é a ideia do primeiro motor, né? Do suprassensível. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que não foi propriamente uma guerra entre eles dois. Existem diferenças e existem coisas que confluem. Afinal de contas, o Aristóteles, ele passou boa parte da vida dele sendo aluno, né, discípulo de Platão. Então, se não tivesse ficado nada, seria uma coisa meio estranha, no mínimo, né? Deixe-me ver outra coisa que eu queria evidenciar também. A questão da virtude. A virtude, para os gregos, né, principalmente numa concepção homérica, a virtude ela é uma característica, uma função natural que todo ser vivo tem. Por exemplo, isso foi herdado muito pelos sofistas, em dizer, por exemplo, que existe a virtude do cavalo, existe a virtude do homem, existe a virtude da mulher, existe a virtude de qualquer ser que existe, a virtude da planta. Então, cada ser vivo na natureza, aquela função de excelência que ele exerce na natureza era dado como virtude. Aristóteles muda, aliás, Platão, Aristóteles muda um pouco essa perspectiva, né, de uma virtude sendo algo natural. O Aristóteles diz que a virtude ela é um hábito, ela é uma aprendizagem que você tem que ter cotidianamente, né? Quer dizer, ser bom
Ou seja, seguir o caminho do bem não é um caminho fácil, é um caminho de aprendizagem. Enquanto que o caminho do mal tem vários atalhos, vários caminhos que nos seduz, o caminho do bem só tem um. E exatamente por ter só um, é que nós precisamos aprender a segui-lo. E não é fácil, não é fácil. Porque as tentações, né, os caminhos subjacentes que nos atraem para o caminho dos vícios são muito sedutores, inclusive. Então, é preciso que a alma seja forte para, né, se habituar, para aprender a ser boa, né, cotidianamente, né? É praticando a virtude que nós somos virtuosos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de frisar. Assim, tem outras coisas de Aristóteles que eu sigo a uma crítica com relação à questão de confundir aquilo que é histórico com aquilo que é natural, né? Que aí entra a questão da escravidão, né? Como ele quer dar uma legitimidade à escravidão, mas como algo que seja natural, mas na realidade isso é histórico, isso é cultural, e os gregos colocavam a escravidão como não é um pensamento puramente aristotélico, é um pensamento grego, né? É da natureza da cultura grega colocar a escravidão como algo espontâneo, natural, e principalmente pelo fato dos gregos serem bastante beligerantes, né? Eles viviam em guerra constantemente, então eles achavam que era, embora tendo uma constituição para amparar isso aí, mas era quase como se fosse natural, aquele povo que fosse conquistado servia aquele que conquistou, né? Isso está lá, inclusive, na Guerra de Troia. Quem pegar, por exemplo, a Ilíada e ler, o que acontece quando os gregos tomam Troia? É que eles pegam alguns troianos e levam como escravos para Atenas. E uma dessas escravas era Cassandra, né, que se tornou amante de Agamemnon. Então, isso era uma coisa que fazia parte da cultura deles. Por isso, talvez, Aristóteles coloque como algo que seja natural, né? E ele tenta justificar pela questão do corpo também, né? Aqueles que têm corpos mais robustos, então são mais eficientes para o trabalho, porque o trabalho não era bem visto, né? Aquele trabalho braçal, mecânico, e isso precisava de uma justificativa, mas a gente sabe que foi só pensar o histórico como algo que seja natural, né? Isso não quer dizer que devamos dizer, mas olha, porque assim, eu já ouvi muita gente ao longo da minha vida de professor, mas o Aristóteles era um escravocrata e não sei o quê. Aí eu sempre penso que, evidentemente, que historicamente a gente não aceita mais isso, embora isso ainda exista no mundo contemporâneo. Mas moralmente inaceitável. Moralmente inaceitável hoje. Então, esse olhar que a gente tem que ter para com o passado, algo que fazia parte de uma cultura, deve ser criticado, mas deve ser levado em conta exatamente isso, né? Que na época era algo comum, né? Sem ter que tacar pedra no Aristóteles por conta disso aí. Tá certo?
Eu sei que vocês estão querendo fazer muitas perguntas, mas deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu queria frisar da fala de vocês. Só em relação à questão dualismo aristotélico, alguém falou sobre isso. Não é propriamente que exista, pelo menos não existe um dualismo aristotélico como existe em Platão. Platão, sim. No Fédon, é muito, na obra platônica, é muito evidente um dualismo na perspectiva, na relação entre corpo e alma, né? E aí o Platão vai justificar isso no Fédon. Depois ele se redime um pouco desse dualismo conflitante, né? Conflituoso, lá no Timeu, mas até então, no Fédon, ele coloca essa dualidade de uma forma muito presente. O Aristóteles fala de corpo e fala de alma, mas não com a mesma perspectiva platônica, né? Até porque ele vai falar muito sobre isso na metafísica para demonstrar que existe a matéria que normalmente é fugidia e que precisa de uma forma. Ora, o que é a forma na matéria? É exatamente essa junção intrínseca, né? Por exemplo, no homem, é o corpo e a sua forma, que é a sua alma. Então, não dá para separar uma coisa da outra, né? Dá para você imaginar as duas dimensões, sim, mas na prática é impossível separar uma coisa da outra, né? Embora ainda, nesse sentido, que eu acho que é uma veiazinha platônica também, ele ainda coloca como sendo superior à forma muito mais do que a matéria. Tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui, senão eu vou tomar muito tempo, e aí vocês aqui são os astros e as estrelas aí do evento, tá certo? Então, só lembrando aqui que o formulário já foi mandado já no chat. Peço que vocês preencham ele, porque o formulário só vai ser disponibilizado para as pessoas que participaram dos 2 dias e responderam os 2 formulários. E eu acho que a gente já pode começar com as perguntas. O Israel Torres, ele fez uma pergunta, ele deixou a pergunta em aberto, ele deixou tanto para a professora Zoraida quanto para os meninos, e a pergunta dele foi a seguinte: o conceito de encateia, ou governo de si, presente na filosofia socrático-platônica, estão presentes na questão da escravidão em Aristóteles? Aí fica a critério aí quem vai responder, ou a professora Zoraida ou os meninos. Não, primeiro vocês respondam, depois eu vejo aí. Pode responder, professora, que até eu quero saber. Deixa eu só ler aqui a pergunta, porque não prestei atenção. A pergunta é do Israel, né? O conceito de encrateia, né, o governo de si, presente na filosofia socrático-platônica, estão presentes na questão da escravidão em Aristóteles. Olha, Israel, porque assim, o conceito de encrateia, que é muito mais do que um governo de si. O conceito de encrateia é o conceito que está relacionado à realização, aquilo que chega ao seu ápice de realização, né? Ao meu ver, o pobre do escravo, ele não tinha muito essa autonomia, não, sabe? Porque ele não era considerado assim, nem sequer ter uma alma mais sofisticada, né? Eu vejo o escravo grego, porque assim, o Aristóteles, ele divide a alma em 3 partes.
a parte vegetativa, a parte sensitiva e a parte racional. A parte racional, que é aquela parte mais sofisticada da alma, né, ele segue a mesma tripartição platônica, embora Platão ele coloque outras funções nessa tripartição, e ele está direcionando, Aristóteles está direcionando, por exemplo, a alma vegetativa, que é uma alma que está mais direcionada aos apetites corpóreos, né, que é de nutrição, de crescimento, né, a sensitiva, que ainda está muito ligada à dimensão corpórea também, que ela está ligada às sensações, ao conhecimento, né, que, por sinal, esse conhecimento pelos sentidos, ele não discrimina como Platão discrimina, né, no sentido de que Platão sempre é desconfiado com o conhecimento empírico, né, mas o Aristóteles não, ele coloca isso como necessário. E a alma racional, que é o sublime do ser humano, dá a impressão de que o escravo não tem essa parte, a não ser as duas, né, aquela vegetativa e a parte sensista, né, sensitiva da alma. Mas a parte racional, que é a parte mais sublime, aquela parte que transcende, que se liga à compreensão, à contemplação de coisas que ultrapassam meramente o sensível, ao meu ver, ele não coloca isso para o escravo. Certo? Certo, professor. A Atma Adriana, ela fez outra pergunta, e foi a seguinte, sobre a servidão natural. Quando Aristóteles defende essa ideia de escravo, de senhor, a gente pode transcrever isso para um contexto contemporâneo no qual somos divididos por uma pirâmide social, onde uns se sobressaem sobre os outros. Mesmo que as nomenclaturas de escravo e senhor tenham se atualizado. Ou seja, Aristóteles estava pensando não sobre os escravos em si, mas sim em uma organização funcional da sociedade. Quem quer responder, responde aí. Alguém quer responder? Eu acredito que, em parte, a senhora já respondeu quando a senhora você estava falando daquela questão que era mais para justificar em algo que já existia entre os gregos, na questão da escravidão, e ele meio que justificou na questão de trazer essa escravidão como uma forma natural. E se existe hoje em dia, né, que ela trazendo pela pergunta que ela colocou, trazendo mais para a questão contemporânea, você falou que hoje em dia é algo moralmente inaceitável, mas que há sim hoje em dia. Inclusive, levando até um pouquinho para a questão da ética, tem um texto da Marília Cecília, que quando ela vai tratar de algumas questões éticas, que ela fala da questão do utilitarismo, né? Onde você tem que levar em consideração todos os indivíduos. E para eles não existe essa questão de uma segunda classe. Então, meio que fazendo essa comparação do que era antigamente, né? E que meio que ele só justificou essa questão da escravidão como sendo algo natural, e trazendo para hoje, a gente sabe que existe sim, mas que a gente também tem que ter ciência de que é algo moralmente errado, né? Mas que sim, perpassou desde então, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Uhum. Alguém mais gostaria de falar? É que a Atma está se referindo a uma questão de pirâmide social, né? Na realidade, essa questão da pirâmide social, ela é um atributo, digamos assim, mais com o advento do capitalismo do que propriamente em relação à organização grega, digamos assim, né? Porque essa pirâmide social,
que ela se referiu, significa que quem está no topo é quem é extremamente rico, e aí vem as outras camadas, né, da pirâmide, até chegar na base, que são aquelas pessoas menos favorecidas. E isso não tinha na Grécia, né? Existia, sim, uma divisão de tarefas, né, com o cidadão, aquele que não era cidadão, os metecos, os escravos, as mulheres que tinham uma participação na administração privada, mas não na pública, mas não é propriamente uma pirâmide social nesse sentido, né? Porque a pirâmide social ela se dá mais em termos de economia, né? De termos de riqueza. E na Grécia não, na Grécia era tanto que a democracia surge lá, né? Porque embora tendo essas funções específicas, né, o cidadão ele tinha um privilégio maior do que o meteco, que era o estrangeiro, embora o meteco muitas vezes enriquecesse muito mais do que um certo cidadão, mas ele era sempre marginalizado, porque, como alguém falou aqui, que eu não lembro mais quem foi, aquele que não falasse a língua grega, que não estivesse inserido dentro da cultura grega, ele, por mais rico que ele fosse, ele era marginalizado. Diferente de hoje, por exemplo, que quem tem dinheiro, quem tem status e quem tem poder é que são os ovacionados, é que são os bem tratados, né? Lá não. Lá o sujeito podia ter dinheiro, podia ser um próspero comerciante, no entanto, se ele fosse estrangeiro, ele era considerado bárbaro, né? Nesse sentido. É um outro tipo de estratificação. Mais alguém tem perguntas? Professor, eu acho que as perguntas mais relevantes já foram feitas. Então, fiquem à vontade. Se quiserem encerrar, a gente pode encerrar. Professora, posso de qualquer fazer forma... Oi. uma complementação àquela Pode pergunta? O quê? Uma complementação àquela pergunta? Pode. Quando eu falei de encrateia, né? Pode. Socrático, estava me referindo àquela questão do... Sócrates fala que a liberdade para o homem é exatamente esse domínio da alma pelo corpo, do corpo pela alma, né? A alma domina os prazeres e os vícios e torna-se virtuosa. No caso, a escravidão em Aristóteles, ela pode ser mudada de alguma forma a partir desse exercício, dessa virtude, dessa liberdade, desse controle, ou se você nasce escravo, você já tem esse tipo de alma, você não pode mudar isso de forma nenhuma. Então, foi isso que eu tentei te responder, né? Porque essa questão da encrateia, ou seja, do sujeito buscar pela razão, como o Sócrates tentou expandir esse conhecimento para todos os seus interlocutores, talvez o Sócrates, lá no Meno, seja uma das poucas pessoas que tenta trazer o escravo para dizer que ele tem a alma. Eu só vi, em termos assim, historicamente falando, em termos de obras, lá no Meno, mas em Aristóteles eu não vejo isso, entendeu?
O Meno é que o Sócrates ele está querendo mostrar o inatismo humano, né, para dizer que nós nascemos com determinados conhecimentos e que é preciso apenas uma tese para fazer com que isso desabroche. E o Meno não sabia explicar isso aí, não conseguia entender essa anamnese. Então, o que faz o Sócrates? Ele chama um escravo, e aí, para demonstrar que aquele escravo também podia fazer uma anamnese e poderia demonstrar que sabia. Mas isso eu vi no Meno. Em Aristóteles eu não vejo isso. Viu, Israel? Eu vejo em Aristóteles algo assim mais que, bom, é natural, é assim e pronto. Né? Certo, muito obrigado, professora. Nada. Bom, se não tem mais nenhum questionamento, se ninguém quer mais fazer nenhuma questão, então eu só gostaria de dizer mais uma vez que é muito prazeroso estar aqui conversando com meus alunos, meus ex-alunos, enfim, com pessoas que querem discutir essas questões que só servem para um amadurecimento filosófico muito mais intenso, que podem discutir com outros autores mais contemporâneos, porque já tem uma base bem sólida, inclusive com os neo-aristotélicos, né? Então, eu fico muito orgulhosa com isso, eu quero parabenizar todos vocês que participaram, aqueles que não falaram, mas que estão ali ouvindo, que estão interessados também em aprender. Tudo isso é muito importante para o curso de filosofia, tá certo? Parabéns a todos, fico orgulhosa de todo mundo e até a próxima. Se tiver alguma outra próxima, podem me convidar, que eu tenho o maior prazer em contribuir. Viu? Gente, então eu gostaria de agradecer, né, a todos, agradecer aos petianos por esse ótimo trabalho, agradecer a Zoraida pela participação dela, que foi fundamental para dar sustentação aos argumentos, agradecer a todas e a todos que participaram, obrigado pela presença e fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, para que quando a gente tiver novidades, né, sobre o PET Filosofia, alguma atividade, vocês puderem participar novamente.